R$10. Opinião. Gilberto Azevedo e Osmar Câmprega analisam os principais acontecimentos da política no Brasil e no mundo. Está no ar, Política com Pimenta. São 7h mais 28 minutos, 7h28. Nós estamos de volta na apresentação do seu Repórter Cultura. A hora certa por aqui, sempre no oferecimento de Lojas Hart, desde 1921 sempre presente. E nós vamos ao ar todos os dias no oferecimento da Village de Cedro, a melhor casa de massas da região. E você que acompanha a gente aí pelas nossas plataformas digitais, Facebook, YouTube, você já está vendo aí os nossos comentaristas. Estamos no ar aqui com mais uma edição do Política com Pimenta, a primeira edição deste ano de 2024. Quero desejar aqui aos nossos queridos Osmar Câmpreguer, Dr. Gilberto Azevedo também, um bom retorno, um feliz 2024. Muito bom dia, Osmar. Bom dia, Odair. Bom dia aos ouvintes. Feliz ano novo para todos os nossos ouvintes, para a nossa equipe da rádio, para quem está nos assistindo, e ao Dr. Gilberto e a você também. Feliz ano novo para a gente. Pra gente, isso aí. Obrigado, Osmar. Dr. Gilberto, seja bem-vindo. Bom dia, Odair, bom dia, Osmar, bom dia aos nossos ouvintes, as pessoas que nos ouvem. Desejo saúde e prosperidade a todos. Muito bem, vamos lá então, vamos para o que interessa. Temos assunto para hoje. O primeiro assunto que a gente até repercutiu aqui no nosso giro de notícias foi a indicação do filho do Jorginho Melo para a Casa Civil. Deu um imbróglio aí, o pessoal entrou com um pedido de impugnação dessa indicação, aí avaliando as questões legais envolvidas, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina acabou derrubando uma liminar e até o momento, então, o Felipe Melo, que é o filho do Jorginho Melo, pode então ter a sua indicação para a Casa Civil, que é um cargo político, enfim, mas eu quero saber agora a opinião de vocês a respeito dessa indicação do filho de Jorginho Melo para secretário da Casa Civil aqui do estado de Santa Catarina. Começa com o doutor Gilberto. Muito bem. Em princípio, quem entrou com essa ação junto ao tribunal em Santa Catarina foi o PSOL, o partido PSOL, através de sua representação jurídica. Ele alegou que estariam sendo violados os princípios constitucionais relativos a essa questão, nomeando-se um parente. No entanto, no Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal emitiu uma súmula vinculante, que é de número 13, inclusive, informando, determinando que não, no caso de secretarias, não se trata de violação da Constituição em relação a esse fato. Tanto é que o primeiro desembargador reconheceu essa condição de que não poderia ocorrer a nomeação. Um segundo desembargador pulou fora, reconheceu a legalidade da situação, no entanto não resolveu, e teve que um terceiro desembargador, Gilberto Gomes de Oliveira, e num despacho bastante rápido e sucinto, reconheceu a legalidade do ato e autorizou a nomeação do Felipe Melo para a Secretaria da Administração, considerando a capacidade técnica dele e a experiência profissional que ele já tinha anteriormente. Eu vejo, por outro lado, que houve uma infelicidade por parte do senhor governador quanto ao timing, quanto ao tempo para essa nomeação. Houve uma falta de avaliação política do tempo em que ele poderia ter feito essa avaliação, e poderia ter havido a previsão que houvesse uma ação judicial a respeito disso. Tanto é que houve 3 decisões prolatadas a respeito dessa questão, uma demora enorme para o Poder Judiciário de Santa Catarina, que sempre foi muito rápido e muito certeiro nas suas ações, nas suas decisões, mas eu acho que perdeu um tempo e perdeu um pouco de cartaz o nosso governador a respeito dessa questão. Faltou tempo, não há nada de ilegal, não há nada de imoral, há um reconhecimento
da Suprema Corte em relação a essa questão, que está sendo utilizada não só em Santa Catarina, como em outros estados. Não vejo nada de legal ou imoral nessa questão. Apenas um erro de avaliação do tempo em que foi feita essa nomeação ou a proposta de nomeação. Muito bem, agora quero ouvir também o Osmar Campreguer falando a respeito dessa situação, Osmar. Bom, com relação à parte jurídica, a parte legal está superada no momento, se não houver novos pedidos, está superada. Agora, a questão toda é a questão que a pergunta é o seguinte: por que tem que ser o filho do governador? Me parece que demonstra uma falta de confiança no entorno do governador, porque para ter que nomear o filho, e será que não tem nenhum político capaz de tocar a Casa Civil? Esse é um ponto. A liderança enfraquecida do governador, o governador como líder é fraco. O segundo ponto, o Partido Liberal, especialmente esse segmento da direita, defende a meritocracia. O que é a meritocracia? Os filhos se virar, em outras palavras, conquistar as coisas sozinha pelo próprio mérito. Isso mostra que é só hipocrisia, que isso não é nada verdade. Por que tem que ser o filho do governador secretário? Por que o filho do governador não abre uma padaria, uma banca de advocacia e tem pela iniciativa privada? Por que ele tem que ser nomeado auxiliar do governador quando ele deveria ganhar seu sustento na vida privada, como o PL, que é o Partido Liberal, prega? O Partido Liberal prega pela meritocracia. Então, esse eu acho que é o aspecto negativo da coisa, porque o governador ele diz: não, meu filho, vai lá, te vira como advogado, ganha a tua vida e deixa aqui o governador pagar. Por que o Estado tem que pagar o auxiliar? Por que o filho do governador tem que ter emprego no Estado? Por que ele não tem emprego na iniciativa privada? Tanto é que o PL, que é o Partido Liberal, prega isso da meritocracia. Então, isso significa que é pura hipocrisia e não é o discurso que não é praticado. Esse eu acho que é o aspecto mais negativo. Com relação à nomeação, acho que o governador sofreu desgaste e a minha restrição é com relação a isso, porque o partido prega um discurso e pratica outra situação. O doutor Gilberto, o Jorginho Melo, a gente sabe que é o cacique do PL aqui no estado. Estaria ele, talvez, com a indicação do filho para a Casa Civil, começando uma preparação sucessória na política para o filho? Mas eu acho que isso fica bastante evidente, essa situação. Já coloca o filho na rodada política. Aliás, ele já trabalha na política há bastante tempo, ele assessora diretamente desde sempre o governador, quando da sua atividade legislativa também. E esse moço, o Felipe, ele está lá por seus méritos, pelos seus conhecimentos. E digo mais, existem políticos confiáveis sim em Santa Catarina. Os políticos em Santa Catarina são confiáveis. Não confiável é o PSOL, que eu gostaria de saber o que ele fez em Santa Catarina, por exemplo, já que é defendido a ação que ele entrou, que aliás tem direito de entrar com ação, eu defendo isso sempre. No entanto, eu vejo que nenhum problema em nomear o Felipe para o cargo. É uma pessoa da absoluta confiança do governador, está em boas mãos, é capacitado sim. Agora, a meritocracia também está sendo aplicado, como é aplicado em outros estados onde o PL não governa. E, Osmar, você também enxerga dessa maneira que pode ser uma articulação política do governador tentando preparar o filho para uma sucessão? É costume no Brasil os filhos se apoiar, se viver da política. O nosso presidente Bolsonaro é um exemplo, o nosso senador Esperidião Amin é um exemplo, a família toda vivendo da política, não desenvolvendo nenhuma atividade,
falando, discursando como liberais, mas vivendo da política do Estado. Falando esse discurso liberal que tem que a meritocracia e tudo, mas empregando os filhos no Estado, porque é o lugar mais confortável, ali não precisa ter méritos ou não, está empregado. O fato dele ser assessor parlamentar já é uma demonstração disso, que o filho nunca viveu da profissão dele, mas como assessor do pai, aí não se discute meritocracia, porque pai e filho não tem esse tipo de característica. Na verdade, é o Estado usando para empregar os filhos dos políticos. É essa prática comum no Brasil, não é só do PL, mas o PL que defende a iniciativa privada e a meritocracia, ele não a pratica no dia a dia com os seus filhos. Esse é um fato que é notório, que acontece isso, e não é por mérito, não. É por ser filho do Jorginho Melo que ele está empregado. Se ele tem capacidade ou não, não posso dizer, mas essa é a característica. É ser filho, só isso. Doutor Gilberto, viu aí que... O que seria dos Estados Unidos, onde o Bush pai e o Bush filho foram presidentes? Eu acho que ambos foram competentes, ambos trabalharam, a política funciona desse modo em todo o mundo, não é só no Brasil que funciona assim. Existem famílias que estão envolvidas, têm no seu sangue a questão da política, e não há como tirar a atividade política do meio social. Ela é um meio social. Existem pessoas que têm essa habilidade e usam dessa habilidade não exatamente para o trabalho, para desenvolver atividade em prol das pessoas. E, evidentemente, que elas vão usufruir também dessa situação. Agora, não vejo problema nenhum. As empresas, tem empresas que vedam absolutamente a participação de parentes na direção das suas empresas. No entanto, a gente observa que muitas empresas preparam os seus filhos em outras empresas para depois trazê-los para o quadro direcional das empresas. Isso é natural, uma situação natural. E digo mais, eu acho que é absolutamente perfeitamente aceitável você ter um filho ao seu lado trabalhando contigo. Não vejo problema nenhum. Afinal de contas, você deu educação, você treinou, e você tem que ter uma pessoa em quem você possa confiar. Não que as outras pessoas não sejam confiáveis, mas em determinadas situações eu vejo absolutamente como possível. O doutor Gilberto, só para complementar, depois eu passo a palavra novamente para o Osmar. Realmente, essa situação da nomeação, um comentário que o Osmar fez, eu acho que foi relevante ali, de o governador acabar tendo algum desgaste com essa situação. O doutor Gilberto concorda com isso? Concordo sim. Ele perdeu no timing, porque não verificou que pudesse ocorrer uma ação relacionada a essa possível nomeação, e também porque passou por 3 desembargadores até que fosse satisfeito esse critério legal. Houve um desgaste, sim, mas é uma coisa que não demonstra nenhum ato de improbidade, ao contrário. Absolutamente está sendo fiscalizado pelo Poder Judiciário, e que vai redundar na nomeação e que vai redundar na continuidade e no sucesso do governo que está aí posto. Osmar, para você finalizar esse tema, então. Com relação aos Estados Unidos, os Bush, eu só quero lembrar que o Júnior, o George W., foi eleito governador primeiro, o pai foi presidente, o filho era governador, eleito pelo voto, e o filho também foi eleito pelo voto como presidente. Ele não foi nomeado pelo presidente. E eu não estou discutindo, eu não quero entrar na questão legal, porque eu já disse que não. O que eu quero dizer é que essa questão é a questão da meritocracia que eu falo. Muita gente defende a meritocracia, mas não a pratica, só isso.
Muito bem, então agora nós vamos para o nosso segundo tema. O segundo tema do dia de hoje tem a ver também com um assunto que está repercutindo nacionalmente, principalmente depois dessa situação desse policial que acabou sendo baleado com 2 tiros na cabeça, acabou perdendo a vida, se não me engano lá em Minas Gerais. Romeu Zema se manifestando, várias autoridades criticando a tal da saidinha temporária. Não é de hoje, né, que a saidinha temporária recebe críticas quando ela é posta em prática. Um percentual grande dos detentos não voltam para a cadeia, aí mobilizam um grande efetivo de novo de policiais para tentar trazer de volta aqueles que deveriam já estar cumprindo pena, e aí o Poder Judiciário se defendendo, aí a AMAGES, que é a Associação de Magistrados lá de Minas Gerais, fazendo um comentário dizendo que isso é o reflexo da sociedade brasileira, que é violenta, que cada vez mais armada, violenta e intolerante. Isso também repercutiu mal aí no meio político e também na sociedade de maneira geral, e eu quero ouvir agora a opinião de vocês. Como eu comecei com o Dr. Gilberto no outro tema, vou começar agora com o Osmar para falar sobre esse tema da saidinha temporária. Osmar. É um assunto complexo, é um assunto que o momento da polarização política torna ele mais complexo ainda. A lei de execução penal, ela é de 1984, na verdade ela é de julho de 84, e ela foi promulgada, assinada pelo ex-presidente, o último presidente da ditadura, o João Figueiredo. Então, é uma lei complexa que ela precisa ser despolitizada, vamos dizer assim, porque ela seja vista com a realidade. O que acontece? Essas pessoas, esses presos que são libertados, são permitida a sua saída, eles já estão em regime semiaberto. Então, eles não são retirados eles já estão em regime semiaberto. E eles têm direito, eles já têm pena, já têm regras claras, e eles, na verdade, eles têm liberdade para eles se socializar mais. Esse é o espírito da lei. E, ultimamente, inclusive, até tem uma lei aprovada na Câmara que está criando regras mais rígidas. E eu acredito, assim, na minha percepção, eu acredito que a lei tem uma finalidade boa, ela é defendida pela maioria das pessoas que trabalham com o sistema carcerário, com os presos, e ela tem objetivos claros, que é socializar o preso, e os percentuais de não retorno, eles estão na faixa no máximo 5%. Existe uma estatística em São Paulo, durante 6 anos, eu acho que é no governo Dória, que mostrou que é 4,5%, mas não chega a 5% o não retorno ao cárcere. Existe um relato do secretário do Estado do Paraná de Segurança que diz que é 32%, mas esse percentual não é comprovado. Na verdade, em São Paulo é 4,5% em média, tem sido nos últimos anos, as últimas estatísticas que eu vi. Então, eu vejo essa lei, ela provavelmente deveria ser aprimorada e ver algumas coisas que ela pode ser melhorada, mas ela devia continuar no sistema judiciário, no nosso arcabouço jurídico, porque ela tem uma finalidade que é ressocializar o preso e já beneficia presos que já estão no semiaberto. Muito bem, eu quero agora a opinião a gente viu aí a opinião de um operador do direito, agora quero ouvir a opinião de quem trabalhou colocando preso na cadeia, né? Bandido na cadeia. Como é que o senhor vê essa situação, doutor Gilberto? Bom, eu tenho a dizer o seguinte, que o sargento Roger Dias, ele era pai de uma menina de 4 meses, e deixou uma viúva, e além do nenê, e eu tenho absoluta certeza que ele saiu de casa naquele dia para trabalhar com a intenção de voltar para casa, de não fazer o mal para ninguém, justamente pensando nessa esposa e nessa filha que tinha lá. Eu vi as filmagens no momento em que ele foi abatido,
Ele tinha condição de ter abatido esse vagabundo que o matou, com 2 tiros, inclusive, porque ele saiu de casa com a vontade de voltar e com a vontade de não fazer o mal para ninguém. Justamente o inverso do que o sujeito que o matou fez. Ele se utilizou de um benefício legal de uma sociedade que está cada vez mais leniente com a questão criminal e não voltou para casa, ele foi para o cemitério. Causou a revolta nos meios policiais no Brasil inteiro e uma manifestação muito dúbia em relação a essa questão por parte da magistratura, praticamente colocando a culpa na sociedade. Eu duvido que algum comerciante, algum dono de supermercado faça a contratação de uma pessoa com antecedentes criminais dessa ordem, porque o sujeito que rouba, o sujeito que trafica, ele não vai modificar. O sujeito que estupra, ele não vai modificar. E o comerciante, o empresário, ele não vai querer ter associado a sua imagem, ao seu nome, esse tipo de indivíduo. Nem tampouco ele vai querer, esse sujeito, trabalhar num chão de fábrica. Ele vai continuar no crime. Então, existem pessoas que têm que ser melhor avaliadas sobre essa questão da liberdade. Concordo que está havendo uma falha muito grande por parte dos órgãos de controle a respeito dessa questão. O princípio da lei, ele é ótimo. Ele tenta ressocializar as pessoas, trazer de volta ao meio jurídico. Isso demonstra como a sociedade é boa. Ruins são os presos, ruins são os vagabundos. Eles não querem trabalhar, eles querem viver às custas do Estado, eles querem receber 5 refeições por dia e de preferível com uma bebidinha junto, se for possível. Outra coisa, eu acho que a legislação ela deve ser revista, sim. Ela deve revogar essa questão, não vai ser revogada, nós temos que ser bastante razoáveis a respeito disso. Agora, os critérios, as avaliações têm que ser revistos. A lei é de 1984, lá no momento em que ela foi feita, o momento era outro, ela tem que, o atual momento há necessidade de aprimoramento, nós temos que aprimorá-la. Outra coisa, eu penso, o preso tem 7 dias para sair durante o período de um ano, divididos em quatro vezes, são 28 dias. 28 dias de saidinha, ao mesmo tempo que um trabalhador tem de férias. Ora, então significa que as pessoas cometem crime e têm férias, 7 dias de férias. Isso tem que ser revisto, a ressocialização ela tem que ser revista. Eu acho que principalmente as pessoas que saírem do cárcere, nessa questão, o mínimo tem que sair com a tornozeleira eletrônica, para que eles sejam identificados de longe e não se misturarem às outras pessoas. Veja, eles saem de dentro do presídio sem eira e nem beira. Por quê? Porque vai dizer que foi culpa da sociedade. A sociedade está aí em condição de todos se desenvolverem. Tem gente que não quer, bote isso na cabeça, tem gente que não quer, tem gente que não trabalha. Tanto é que, hora e outra, nós acompanhamos, aliás, aqui em Timbó e na região, são presas pessoas que vêm de outras áreas do país e que não estão trabalhando e são surpreendidas cometendo crimes novamente. Quer dizer, esgotou a sua atividade criminosa lá no lugar de origem, eles vêm para cá e aqui eles continuam. Quer dizer, tem pessoas que vêm à nossa região trabalhar e trabalham muito, são muito eficientes, são muito capazes, mas tem gente que não vem. Então, essa situação, a nossa legislação, ela tem que, como disse, tem que ser aprimorada. Outra coisa, como eu falei anteriormente, é o timing. Porque eles têm que sair justamente no Dia das Mães, no Dia dos Pais, no Dia das Crianças, no Natal, na Páscoa. Quando justamente as famílias estão reunidas e ficam expostas a esse tipo de situação. Que se criem outros momentos para que as pessoas saiam de casa.
saiam da cadeia e vão buscar a sua ressocialização. Porque no Natal e no Ano Novo, principalmente, as pessoas estão todas na rua fazendo suas compras, convivendo e, vamos dizer assim, desarmadas psicologicamente das suas seguranças. Eu acho que essa questão tem que ser revista. Extinguir esse tipo de benefício não vai ocorrer, tenho absoluta certeza disso, mas tem que ser revisada porque naquele tempo era um momento e agora estamos num outro momento. E a violência na sociedade, ela sempre existiu, mas nós estamos numa sociedade que tenta buscar uma solução para essa situação. Se não der dessa forma, de que forma será? Muito bem, olha, nós vamos encerrando por aqui o nosso primeiro Política com Pimenta do ano de 2024, agradecendo aí os nossos comentaristas, desejando mais uma vez um excelente ano para todos vocês e agradecendo aí pela participação nesta terça-feira aqui com essa discussão que poderia ir adiante, mas o tempo não nos permite, né, que a gente vá adiante com essa discussão e podemos voltar à carga, né, com essa discussão. Certamente ainda outros desdobramentos virão a respeito desse tema. Osmar, um abraço para você, até na quinta-feira. Abraço, Daír, abraço, doutor Gilberto, abraço aos nossos ouvintes, a nossa equipe técnica e até quinta-feira. Doutor Gilberto, até quinta-feira, um abraço. Um abraço, Osmar, um abraço, Daír, um abraço a todos que nos veem e ouvem, até quinta-feira, feliz ano novo novamente a todos. Valeu. E agora sim, nós vamos para um intervalo, são 7h50.